Bom, enquanto tem um vídeo renderizando, já vamos fazendo outro aqui. Hoje é dia 1º de maio. Espero que o mês aí seja incrível. Madruguei. Enquanto isso, tá aqui renderizando, mas madruguei, editei vários vídeos aí pela madrugada. Tava esperando aqui uma reunião, já entrando no link, mas enfim, já eu volto. Pra gente ler o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Vou dar um gás aí nesse resumo desse livro, esse bate-papo aqui sobre esse livro. Vambora. Vamos lá. Os melhores anos da sua vida, capítulo 9, na verdade, né? Capítulo 9, o sucesso deixa pistas. Os melhores anos de sua vida são aqueles em que você decide que os seus problemas são seus. É como você deixa de culpar os outros, sua mãe, o tempo, o destino, etc. Quando você adota o comportamento de responsabilizar-se, você controla o seu destino. Concordo totalmente. E é isso que eu sempre falo, né? Minha mãe é pastora evangélica e tudo mais. Um dos fatores que, querendo ou não, não é o principal, mas um dos fatores que acabou me distanciando um pouco foi a questão da religião, às vezes você sempre terceirizar pra Deus, né? Eu sei que Deus tem um plano pra gente e tudo mais, eu acredito em Deus, só que eu discordo da gente terceirizar tudo pra Deus, né? Deus escolher, Deus decidir, enfim. Então, assim, eu sei que Deus dá respostas, só que tem muita gente que espera muitos sinais e acaba que Deus mandou tantos sinais e a pessoa não toma decisão. Enfim, capítulo 10. O seu cliente tem de dar lucro. Enquanto eu persegui o dinheiro, nunca tive o suficiente. Só consegui mudar essa situação depois de entender a importância de estabelecer para a minha vida um propósito que fosse além dos ganhos financeiros. A partir dessa decisão, eu vi intensamente, com consequência, e me tornei próspero, inclusive, financeiramente. E essa ideia é uma ideia defendida, inclusive, no segundo livro que eu tô lendo, tá? No outro livro fala justamente sobre isso. O grande erro de bons vendedores, ou o grande erro de todos os vendedores, em grande maioria, é se preocupar muito com a parte financeira. Então, se preocupam tanto com o dinheiro que acabam distanciando o dinheiro, o próprio dinheiro para chegar, né, até eles, tá? E a última coisa que eu marquei foi nada mais caro do que um cliente que só compra mais barato. Isso é legal porque até você percebe que eu marco poucas coisas em alguns capítulos. Então, tem muita gente que acha que vai extrair muita coisa de um livro e no final, às vezes um capítulo já é tudo que você precisava extrair. Às vezes 2 capítulos, 3 capítulos, às vezes o livro todo, às vezes uma frase do livro, enfim. Vamos parte 3 aqui sobre consistência, no capítulo 11, a revolução digital e impacto de vendas. Já começa a ser mais técnico, falando sobre IA, sobre as evoluções aqui dentro da prospecção. Nada, do meu ponto de vista, tão interessante assim. Capítulo 12, dormindo com o inimigo. Tempo é um empregador que oferece oportunidades iguais. Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Os ricos não podem comprar mais horas, os cientistas não podem inventar novos minutos, e você não pode economizar tempo para gastá-lo em outro dia. Legal também essa reflexão. Inclusive, eu vou jogar na para poder desenvolver. Eu faço muito isso. Eu jogo uma ideia lá e peço para concretizar essa ideia para que eu consiga usar como analogia com o lead, né? Porque às vezes o meu pensamento não é tão claro assim. Então eu jogo na IA para deixar claro os meus pensamentos e devolver com uma analogia para eu poder usar como argumento e repertório ali no lead. Ele indicou um livro também, Por que Mentimos? Os Fundamentos Biológicos e Psicológicos da Mentira. Ele fala que a gente mente muito, né? Que o ser humano ele solta 3 mentiras a cada 10 minutos. Em uma hora a gente conta 18 mentiras. Se ficamos acordados por 24 horas, então a gente conta ali 432 mentiras. Ou seja, a gente já é programado para mentir. Eu achei isso interessante, eu quero estudar mais sobre isso. Uma vida procrastinada. Fala o seguinte. A equipe do Instituto Brasileiro de Coaching listou algumas atitudes frequentes que utilizamos quando nos auto-sabotamos. Que vai ser falta de motivação, ansiedade, desorganização, falta de foco, procrastinação. São comportamentos frequentes de auto-sabotagem apontados pelo IBC. São coisas que eu quero corrigir para esse mês de maio, caso eu identifique aqui. E eu vou identificar, né, o meu comportamento. Gente desorganizado não tem foco. Essas condições estão umbilicalmente ligadas se retroalimentam. Se o cara é bagunçado, como ele vai ter foco? É impossível. Foi isso que eu comecei a fazer aqui na minha mesa. Eu comecei a parar de deixar a mesa, né, tão bagunçada assim pra realmente ter um ambiente melhor de se trabalhar. Capítulo 13, pra gente finalizar. A consistência é uma meta possível de ser alcançada. Ele trouxe aqui um livro do Eduardo Gaib, A Revolução do Pouquinho. Preciso incorporar pequenas atitudes à rotina para que, aos pouquinhos, se possível, atingir objetivos maiores. Deixamos de atingir nossos objetivos quando somos incapazes de incorporar essas pequenas atitudes. Isso acontece porque perdemos o foco de nossa atividade e somos levados a agir de forma aleatória e inconsistente. E é o que eu falo ali quando alguém pergunta sobre tempo. Cara, seja honesto comigo. Quanto tempo é necessário para aplicar o que você me falou? Quanto tempo é necessário para ver resultado? E eu dou muita analogia da academia. Mesmo que você parasse ali um dia para fazer 24 horas de treino, não seria suficiente, não iria funcionar. Por quê? Um dia só de 29 você não iria. Então, é muito mais prático você separar 30 minutos para fazer o máximo que você pode com o tempo limitado que você tem, do que você se desgastar muito em um dia só. Então, é literalmente isso, são pilares. 30 minutos por dia, 1 hora por dia. É o ideal? Não. Mas se é o que você pode, é melhor do que não fazer nada. É melhor um pouquinho de algo do que muito de muitas coisas que eu não tenho controle. É isso, tá? Ele trouxe aqui o final para finalizar e matar, que acredito que amanhã. Disciplina e consistência e habilidade, como toda habilidade, ela é inável. Bom, espero que tu tenha
esteja curtindo acompanhar um pouco. Eu confesso que eu poderia trazer algo melhor, né? Eu poderia trazer algum resumo melhor, mais bem preparado, só que realmente é algo que exige tempo e energia, são coisas que eu não tô com tanta nesse momento, então eu tô fazendo justamente o que a gente viu nesse vídeo, um pouquinho. Era eu ler esse livro de novo com vocês, as partes que eu marquei, as partes fundamentais, e trazer isso aqui, até porque me ajuda a fixar também. Porque talvez um puta resumo, ler roteiro no GPT, fundo legal, ter, enfim, uma puta estrutura, isso só vai me atrapalhar a alcançar o objetivo, que é a produção de conteúdo aqui em massa, que é realmente começar a ter esse hábito de gravar pro YouTube. Espero que o mês de maio seja um mês excelente, que você conquiste muitas coisas, que esses vídeos que eu tenho gravado aqui pra você te ajude a vender mais, a fazer mais dinheiro, que pra mim é o que importa, é sempre produzir.